Carlos Signorelli, sou do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, da Comissão de Fé e Política e da Comissão de Assessoria Permanente. Nós elaboramos, no Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nós elaboramos um curso de Fé e Política e Cidadania baseado nos princípios da doutrina social da Igreja, baseados na doutrina social da Igreja. Por quê? Porque nós queremos que os cristãos leigos e leigas tenham uma participação no processo político, mas a partir de alguns princípios que devem ser norteadores da sua prática, da sua ação, e princípios que se baseiam no pensamento social da Igreja. Então, é por isso que nós estamos falando em curso de Fé e Política e Cidadania baseado na doutrina social da Igreja. Tá bom? E nós podemos começar com o nome, Doutrina Social da Igreja. Em primeiro lugar, houve sempre, ao longo das décadas de 80 e mais ou menos a década de 90, nós tivemos um certo questionamento em algumas partes, principalmente na América Latina, em relação por parte da teologia da libertação, em relação à doutrina social da Igreja. Alguns teólogos, não todos, mas alguns teólogos achavam que a doutrina social da Igreja ela era muito frágil em relação às grandes transformações que eram necessárias pelo sofrimento dos pobres e dos trabalhadores. De certa maneira, sim. Entretanto, no final da década de 80 e no começo da década de 90, quando todas as utopias de esquerda são perdidas, morrem, são ultrapassadas, e quando nós ficamos sem utopias para fazer as grandes transformações que precisamos, e quando o mundo está neste momento em crise violenta, ressurge a preocupação com o ensino social da Igreja. Então, este é um momento fundamental. Vamos tentar, ao longo do curso, mostrar este momento de crise que estamos vivendo e a importância da doutrina social da Igreja, dos seus princípios, dos documentos que a integram. Tá bom? A expressão doutrina social da Igreja nem sempre é muito aceita, porque a ideia de doutrina dá a ideia também de dogma. Uma coisa que não erra, uma coisa que não pode ser mudada. E a doutrina social da Igreja, na verdade, ela não é um conjunto de dogmas, um conjunto de catecismos, mas é um conjunto de ideias elaboradas em vários documentos do magistério da Igreja. Vamos tentar falar sobre eles também. E é importante que, no lugar de doutrina social da Igreja, muita gente usa ensino social da Igreja. O Papa Paulo VI, na 80ª Advenium, ele usa ensino social da Igreja. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, no capítulo 2, ele usa o pensamento social da Igreja. Então, pensamento social da Igreja, ensino social da Igreja ou doutrina social da Igreja é a mesma coisa. Tá? Agora, o importante neste caso, primeiro, que a doutrina social da Igreja ela tem um contingenciamento histórico, no sentido que todos os documentos da doutrina social da Igreja, todos os documentos do ensino social da Igreja, eles são escritos num determinado momento histórico. Nós vamos conversar sobre isso. Então, muitas vezes o momento histórico dá uma tonalidade um pouco diferente num princípio ou no outro, certo? Esse é um aspecto muito importante. Você estudar a doutrina social da Igreja a partir, digamos, de princípios fixos, de pensamentos fixos, muito provavelmente você não vai mostrar o verdadeiro valor, o mais profundo valor da doutrina social da Igreja. Tá bom? Quais são esses documentos, só para que nós possamos começar falando sobre eles, tá? Os documentos são muitos.
Por exemplo, não vamos falar aqui, mas o documento de Medellín, o documento de Puebla, o documento de Santo Domingo, o documento de Aparecida, são documentos que falam sobre o ensino social da igreja. Então são documentos que podem e devem ser lidos, estudados, né? Agora, os documentos, por exemplo, a igreja no Brasil, não só a igreja no Brasil, mas a igreja no Brasil tem uma série de documentos fantásticos que devem ser lidos como textos de doutrina social da igreja. Cito um, o documento 91 da CNBB, que foi lançado em 2010, por uma reforma do Estado com participação democrática. É absolutamente um ensino social da igreja no Brasil em relação ao Brasil. Deve ser lido e estudado. Tá bom? Agora, quais são os documentos universais da doutrina social da igreja? Primeiro, aquele que inaugurou, e sobre ele vamos conversar daqui a pouco, a doutrina social da igreja. Leão XIII, em 1891, escreveu a Rerum Novarum, das coisas novas. Rerum Novarum, das coisas novas. Por que essa das coisas novas? Vamos esperar e vamos ver que coisa lindíssima é a igreja olhar as coisas novas e, em função do sofrimento do povo, escreve uma encíclica. 1891, Rerum Novarum inicia a doutrina social da igreja. Nem foi muito bem aceita. O Papa Pio X fez de contas que ela não existisse, mas Pio XI não consegue mais olhar a igreja fechada nos seus muros. Lembrem-se, ele praticamente cria a ação católica, né? Vários pensamentos várias estruturas vão ser trabalhadas por Pio XI pensando nesse mundo em que nós vivemos, mundo político. E em 1931 ele vai escrever a 40º ano. 40º porque eram 40 anos do lançamento da Rerum Novarum, em 1891, de Leão XIII. Tá? Vamos estudar também a Rerum Novarum. Ela está num momento histórico terrível no mundo, né? Vamos ver. Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem Pio XII. Nós não vamos citar Pio XII, muito embora alguns teóricos, historiadores, usam algumas falas radiofônicas de Pio XII. Não vamos usar, porque não foi a grande preocupação de Pio XII o ensino social da igreja, né? Mas, de repente, em 1958, o bom velhinho é eleito Papa. Velhinho já... coitados de nós se não tivéssemos visto isto e vivido a era de João XXIII. João XXIII, Giuseppe Roncalli, foi eleito em 58, em 1961, nós já estamos com 70 anos da Rerum Novarum. E ele vai lançar uma encíclica comemorando os 70 anos da Rerum Novarum. Que encíclica? Mater et Magistra. Se você não ler Mater et Magistra, você não conseguirá entender o valor de mãe da Igreja Católica. Mãe para os pobres, mãe para os trabalhadores. Portanto, vamos ler a Mater, vamos estudar depois um pouquinho, mas leia Mater et Magistra. Em seguida, naquele clima terrível do início da década de 60, Guerra Fria, ele vai escrever um monumento sobre a paz. Pacem in terris. É o quarto documento, né? Depois de João XXIII, que ele chama o concílio em 1959, quase que ele não conversa mais com ninguém, porque a Cúria Romana inteira não gostou dele chamar o concílio, mas ele chamou. E o concílio tem um documento que é o suprassumo do suprassumo. Chama-se
Gaudium et Spes. O último documento do concílio. Porque ainda bem que Paulo VI, sucessor de João 23, insistiu: eu quero promulgar esse documento. Então, os que eram contrários foram arrefecendo e saiu a Gaudium et Spes. Gente, desculpe se eu já falei que matéria primagista tem que ser lido. Gaudium et Spes tem que ser estudado, com papel na mão, com caneta, porque é o diálogo da igreja com a modernidade. Muito importante. Na Gaudium et Spes você tem tudo aquilo que nós pensamos sobre o agir cristão na política. Na Gaudium et Spes você tem a doutrina social da igreja neste mundo moderno. E, aliás, é interessante que o padre José Comblan, aquele fantástico teólogo que faleceu há pouco tempo, ele dizia: a Gaudium et Spes apareceu, é o diálogo com a modernidade, mas naquele momento, 1965, 1966, a modernidade já estava morrendo. Senhores, eu tenho um amor imenso por José Comblan, mas o documento Gaudium et Spes ele não morre. Ele nos dá o sentido de ser cristão no mundo de hoje. Tá? Só para que nós vejamos, Gaudium et Spes é o início da encíclica. Tá bom? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje são as alegrias e esperanças, tristezas e angústias do cristão. Isso quer dizer Gaudium, alegria, et Spes, esperança. Tá? Terminado o concílio com aquele fantástico homem Paulo VI, Paulo VI vai encarar a doutrina social da igreja em vários documentos. O primeiro documento é de 1971, vejam bem, 1891, 1931, 1961, 1971. São 80 anos da Rerum Novarum, por isso o documento vai se chamar 80ª Adveniens. Esse documento, na doutrina social da igreja, é fantástico. Porque, vejam só, Paulo VI, nesse momento, está em 1971, num momento violento, onde a Guerra Fria está começando a se esfriar, vamos dizer, com a vitória cada vez mais forte do Império Americano, mas também você teve, em 1968, lembram-se? Não se lembram, possivelmente, porque nós tivemos o Maio de 68 na França. O Maio de 68 é um divisor de águas no processo cultural. É grande, é gigantesco. Então, Paulo VI, na 80ª Adveniens, ele vai estar embasado nesta grande problemática. O mundo cultural está em revolução. Também Paulo VI chamou um sínodo sobre evangelização no mundo de hoje. O resultado do sínodo Evangelização no Mundo de Hoje, ele traduziu numa outra encíclica, Evangelii Nunciandi, que é também um documento da doutrina social da igreja. Percebem? Vocês às vezes até já podem ter estudado alguns desses documentos. Sim, vamos estudar de novo. Né? Vocês percebam que ele, um pouco antes da 80ª Adveniens de 71, ele vai escrever a Populorum Progressio. Vejam bem, o clima da Populorum Progressio o mundo está num progresso fantástico. As novas tecnologias estão explodindo. Não há mais nada igual à década de 30, 40. Agora, tudo é progresso. E ele vai escrever o que é progresso. E vai defender a tese de que, a visão de igreja, que nenhum progresso é legítimo se os pobres e os países pobres não crescerem, não progredirem como
os outros. Isso é muito importante. Populorum Progresso, também documento da 80ª de Bienes. Finalmente, ele chamou um outro sínodo. Ele pediu para a Comissão Justiça no Mundo para chamar um sínodo sobre a justiça no mundo. Um sínodo. Esse sínodo, gente, tem uma análise do mundo que é fantástica. E Paulo VI pega os documentos do sínodo e escreve sobre a justiça no mundo. Não é encíclica, por favor. É só o resultado do sínodo sobre a justiça no mundo. Também um documento da doutrina social da Igreja. Aí vem João Paulo II. Bem, João Paulo II tem em 1981, já fazem 90 anos que a Rerum Novarum foi lançada, de Leão XIII. Em 81, para comemorar 90 anos da encíclica Rerum Novarum, ele escreve Laborem Exercens. Gente, aí é que está. A Laborem Exercens fala sobre o trabalho humano. O título em português é Sobre o Trabalho Humano. Mas ela fala sobre o trabalho de uma forma tão rica. Algo muito pessoal. Quando eu li e fui dar uma aula sobre a Laborem Exercens, eu olhava o pensamento de João Paulo II sobre o trabalho humano e dizia: creio que eu já vi isso em outros autores. Era verdade. Marx desenvolvia a mesma tese. Muito provavelmente não é coincidência, mas é fundamental que nós vejamos a grandiosidade da ideia do trabalho humano em João Paulo II na Laborem Exercens. Gente, para João Paulo II, o trabalho humano é a parceria que o humano tem com o divino. Pelo trabalho de Deus, o universo aí está, o humano aí está. Pelo trabalho humano, o homem é companheiro de Deus na construção do universo, na construção do mundo. O trabalho é extremamente significativo porque só pelo trabalho o homem se humaniza. Laborem Exercens. Por favor, aí está um outro documento que não pode ser deixado de lado. Depois, ele vem com um outro documento, onde aparece o tema e também o princípio da solidariedade. Solicitudo Reis Socialis. É onde aparece o princípio da solidariedade. Vejam, se você depois nós vamos conversar numa outra aula sobre a questão dos princípios da ética liberal que nós estamos vivendo hoje. Que é isso, solidariedade? Não existe, nem pode existir solidariedade na ética liberal que está mandando hoje no mundo. Aí vem a doutrina social da Igreja através da solicitudo Reis Socialis de João Paulo II e diz: a solidariedade é o princípio fundamental da vivência de um homem com outro homem. O ser humano só pode existir na solidariedade. Tá? Solicitude Reis Socialis de 1987. Bom, depois, 1991, gente, aí é preciso que nós olhemos o momento histórico, naquele momento. 1989, a queda do Muro de Berlim. Aquilo já era anunciado desde a década de 60 que a Rússia, no caso a União Soviética, está se desmoroando, porque o seu sistema econômico não era adequado, o sistema político não era adequado e a opressão muito grande do povo. Resultado, o Gorbachev vai tentar fazer grandes mudanças, a perestroika, né? Mas
nós não vamos ter grandes mudanças. Em 1989, desfaz-se o Muro de Berlim. Todo mundo já viu filmes sobre isso, todo mundo já viu imagens sobre isso. Gente quebrando o muro é a primeira grande derrota da Rússia. E até que em 1991, quando faz 100 anos da Era Novaro, 1991, a Rússia se desfaz, se esboroa. É engraçado, existe um autor chamado Eric Hobsbawm, que diz ela se esboroou sem um tiro sequer, sem nada, acabou a União Soviética. Os países se desfizeram, formaram a CEI, Comunidade de Estados Independentes, mas isso não é mais a União Soviética. O regime mudou, a história mudou. E neste momento histórico, João Paulo II escreve há centésimos anos. É uma encíclica um pouco diferente, porque ele já diz: não há mais o comunismo, não há mais o marxismo como uma das partes da luta de ideologias. O que venceu foi o capitalismo. E aí ele vai desenvolver uma série de reflexões sobre como deve ser o capitalismo para que ele não seja opressor como ele sempre foi. Centésimos anos, tá bom? 1991. Bom, no final do século, já na verdade no começo do século XXI, em 2001, João Paulo II lança Novo Milênio Ineunte, onde ele desenvolve o mundo como deve ser no novo século. Depois, nós temos, um texto muito bonito de Bento XVI, Caritas in Veritate. Por que nós colocamos Caritas in Veritate no rol das encíclicas da doutrina social da Igreja? Porque Caritas in Veritate desenvolve o princípio da caridade. Não havia esse pensamento na doutrina social da Igreja. E Bento XVI traz o princípio da caridade, que é dar ao outro o que é algo que me faz falta. A caridade. A caridade não é dar a ele o que eu tenho de sobra. Isso não é caridade. E ele vai desenvolvendo isso. E também há um outro ponto que a Caritas in Veritate desenvolve. Bento XVI diz: nós somos favoráveis à democracia. A democracia é o melhor sistema de governo. Entretanto, a democracia não pode ter donos. O povo tem que ser dono da democracia. Portanto, aí, olhem só, aí muita gente não percebeu, mas aí se cria o princípio da participação do povo nas diretrizes do governo. Nós teremos uma aula só sobre a democracia participativa. É o princípio de Bento XVI na Caritas in Veritate. Finalmente, esta nós colocamos, porque ainda nenhum autor tinha colocado. É a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Por que nós colocamos? Gente, se vocês lerem o capítulo 2 da Evangelii Gaudium do Papa Francisco, vocês vão ver ali uma análise forte, profunda do social e do político no momento presente. E é engraçado que ele, no começo do capítulo 2, ele diz: eu não vou fazer uma análise sociológica, filosófica, econômica, eu vou olhar o mundo com o olhar evangélico. Mas ele fez uma análise a partir do olhar de Jesus Cristo. Gente, não ler o capítulo 2 da Evangelii Gaudium, aliás, a Evangelii Gaudium todo, é não perceber a, digamos, revolução no pensamento econômico, social e político da Igreja, nesse momento histórico. Portanto, Evangelii Gaudium. Tá?
é muito importante tudo isso que nós falamos, mostrando, primeiro, ela inicia em 1891 com o Rero Novarum de Leão XIII e os documentos vêm se constituindo historicamente, porque num determinado momento escreve-se um documento a partir daquele momento histórico que se vive.